Ô pessoal, estamos de volta. Agora, como eu falei no finalzinho do vídeo passado, nós vamos olhar para quando a reação acontece. Lá nós tínhamos levado em consideração as questões apenas de classificação de quem era reagente limitante, quem era reagente em excesso, como se calculava a porcentagem em excesso do reagente em excesso. Agora chegou a hora da gente olhar o problema, porque não basta só consumir reagente, né? Eu tenho que consumir reagente e gerar produto. Então, o primeiro critério de um bom processo é que o reagente limitante seja consumido. O excesso vai sobrar mesmo? Então, daqui para frente, toda a nossa referência é o reagente limitante. Daqui para diante, a gente olha primeiro para o reagente limitante, para depois falar sobre qualquer coisa que tenha a ver com reagente em excesso, tudo bem? Então, abrindo espaço para a nossa estequiometria industrial, parte 2, nós agora vamos ver outros conceitos. O primeiro conceito é esse: eu quero saber se a reação avança, se o meu processo é capaz de consumir o reagente limitante. E o que me dá informação se o reagente limitante está sendo consumido? É o que a gente chama de conversão. Conversão é esse conceito aqui, ó. Conversão estabelece uma relação direta entre a vazão ou a quantidade, porque se for numa batelada eu vou trabalhar com quantidades, não vou trabalhar com vazões, entre a vazão e a quantidade de reagente limitante alimentado ou disponível no início, no reator, e aí esse XR aí significa conversão por passo. Esse Rzinho vai mudar de posição, vai mudar de nome à medida que a gente estiver dando nomes diferentes aos nossos reatores. Por exemplo, no nosso caso, eu vou botar um XHzinho, porque é um hidrolisador. Tá? Mas XR é a conversão por passo, é a conversão que ocorre quando o reagente passa pelo reator. Por uma das unidades de reação, porque eu posso ter mais de uma unidade de reação em série também. Eu posso ter unidade de reação em paralelo. E aí isso vai causar uma diferença. Mas vamos lá. Ou no sistema. XG, que é a conversão global. Essa é o resultado de todos os sistemas, de todas as reações que aconteceram ali dentro em relação ao reagente limitante. E a taxa ou quantidade de reagente limitante consumido. Então ela sempre vai ter o consumido dividido pelo fornecido. Vamos pensar em fornecido em vez de alimentado? Porque se for uma batelada, é quanto eu coloquei lá no começo. E aí a diferença, o que foi consumido, é quanto a diferença entre o que tinha no começo e no fim. Ou então aqui, a diferença, no caso do contínuo, é a diferença entre o que foi alimentado e o que está saindo não reagido. Tá? Mas conversão é isso. Ela é uma relação direta entre o que foi consumido e o que foi disponibilizado. O que foi proporcionado, mas é sempre ligado ao reagente limitante. Eu posso falar de conversão do reagente em excesso? Até posso pensar nisso, mas vai adiantar alguma coisa? Eu já sei que ele vai sobrar mesmo, eu já sei que ela vai ser pequena, eu já sei que o número que aparecer ali não quer dizer se o meu problema é bom ou ruim, mas o reagente limitante não. Como o reagente limitante é o que acabaria primeiro, quanto mais consumido ele for, melhor. Então, quanto maior a conversão, melhor para nós, não é isso? E aí, olha só que coisa interessante que a gente vai perceber. Ao lado disso, a gente tem as informações. A conversão por passo é essa equação que vocês têm aí. A vazão molar do reagente limitante que entra no reator, conversão por passo é no reator, menos a vazão molar do reagente limitante que sai do reator, isso tem a ver com o balanço molar do reagente, dividido pela vazão molar do reagente limitante alimentado no reator, que entra no reator. Ou se eu quiser trabalhar o consumido e o alimentado, eu posso usar aquele outro ladinho de lá, ó. Taxa molar do reagente limitante consumido no reator, lembra aquele WH1 consumido? Ele apareceria ali na nossa equação, dividido pela taxa molar do reagente limitante alimentado no reator. Olha que está de vermelho. Todas essas questões, todas essas taxas são no reator. Nenhuma delas é taxa no sistema, porque a conversão global é que vai dar no sistema. E aí, como vocês estão vendo, olha só, eu tenho o alimentado menos alguma coisa dividido pelo alimentado, ou eu tenho o que reagiu, e no máximo pode reagir tudo, dividido pelo que foi fornecido. Então, sempre a minha conversão vai variar entre 0 e 1. Se eu multiplicar por 100, entre 0 e 100%. Por isso lá os 55% de conversão no hidrolisador, tudo bem? A conversão global ela tem a mesma ideia, é o mesmo conceito, só que agora aplicado ao sistema. Então eu tenho vazão molar do reagente limitante que entra no sistema, menos vazão molar do reagente limitante que sai do sistema, dividido pela vazão molar do reagente limitante que entra no sistema. Ou, se eu quiser,
vazão ou taxa molar do reagente consumido, não é vazão, é taxa molar do reagente limitante consumido no sistema, dividido pela vazão molar do reagente limitante que entra no sistema. Da mesma forma, só posso consumir tudo. Nunca vai consumir mais do que tudo que foi fornecido. Nunca tem como eu consumir mais reagente do que eu dei, né, gente? Então, de novo, conversão global é uma fração, é uma parte de um todo. Quanto mais perto de 1 ela estiver, melhor. Quanto mais perto de 100% ela estiver, melhor é o meu processo. Então, esse já é um critério de definição de processo, de decisão se qual processo eu vou escolher. Quanto maior a conversão do processo, melhor. Mas a gente vai ver que ela não é um único critério. E a gente pode dar um jeito de melhorar a conversão. Por isso que a gente tem a conversão por passo e tem a conversão global na nossa história. E é lógico que a gente vai fazer o que agora? A gente vai olhar para o nosso problema. A conversão por passo e a conversão global, ela tem íntima relação com os balanços molares do reagente limitante. Aqui eu vou fazer balanço do reagente limitante. Quando eu falo de conversão, escreve na testa, escreve no rodapé do caderno, conversão tem a ver com reagente limitante. Conversão não tem nada a ver com produto. Tá? Conversão, eu olho para o reagente limitante. Eu quero saber quanto que esse reagente limitante está sendo consumido. Senão vai dar ruim. E aí olha só que coisa interessante. A gente tem uma relação estreita. Então eu começo pelos balanços. Eu começo pelos balanços e eu vou olhar ali, ó, etileno no reator. Eu tenho W3 de etileno entrando, menos W5X51 saindo, menos o WH1 consumido. A taxa molar de etileno consumido no hidrolisador. Isso me diz então o quê? Que a taxa molar de etileno consumido no hidrolisador é igual a W3 menos W5X51. Ou seja, o que reage é igual ao que entra menos o que sai. Por isso que a gente não pode escrever o que entra menos o que sai igual a zero. Porque agora, em balanço com reação, na unidade que tem reação, o que entra menos o que sai é igual ao reagido. Perceberam isso? Como é importante? Então é isso que a gente tem aqui. É isso que a gente está observando. E aí como é que eu escrevo então a minha conversão por passo? É assim, ó, W1H consumido dividido por W3. WH1 é o etileno, que é o nosso reagente limitante aqui, porque a água é o reagente em excesso. Ou então eu posso escrever W3 menos W5X51 dividido por W3 igual a 0,55. Se eu multiplicar por 100 dá o 55%, né? Mas olha que equação legal, olha que equação simples que vocês têm. E é mais uma equação que a gente leva lá para o nosso problema. E é uma equação que eu posso usar para descobrir várias coisas. Ou eu descubro, sabendo a conversão e quem entra, o que está saindo, ou sabendo a conversão e quem entra, o que foi consumido, ou sabendo a conversão e o que foi consumido, quem entra. Entenderam? Eu posso jogar de novo para encontrar variáveis nessa equação. Conhecidas duas, eu determino a outra, a terceira. Elas sempre vão relacionar 3 variáveis diferentes do nosso problema. E aí, lógico, se eu pensar no balanço global, eu sei que eu pedi vocês para não fazer caixa preta. Mas olha só, no sistema como um todo, só entra etileno em W1. E não sai etileno em lugar nenhum. Não, professor, está saindo em W7. Não, não está saindo. Do sistema não está saindo. Se vocês olharem de fora do galpão, vocês vão ver só a corrente W1, só a corrente W2 e só a corrente W6. As outras correntes internas a gente não vê. Então o etileno não sai do sistema, ou seja, tudo que entra de etileno é consumido no meu sistema, no sistema como um todo. Olha como o reciclo é importante. Lá no hidrolisador entrava uma certa quantidade de etileno e só 55% dela é consumida. Mas graças a esse reciclo W7 que eu faço, no meu sistema, todo o etileno é consumido. W1 consumido no sistema é igual a W1 alimentado no sistema. Ou seja, a minha conversão global é W1 consumido por W1, que é W1 por W1, que dá 1. 100% de conversão no sistema. Enquanto no hidrolisador eu tenho só 55%. Lembra que eu falei, quando a gente viu o conceito de reciclo aulas passadas, que o reciclo serve para reaproveitar reagentes que não reagiram e aumentar o nosso ganho? Aqui a gente aumentou de 55% para 100% a conversão do reagente limitante. Ou seja, eu consigo usar todo o meu etileno graças a esse pequeno reciclo de um gás. E não é difícil fazer isso, porque a torre vai estar separando água
a composição de álcool e água e um gás, etileno é gasoso, ele vai voltar fácil lá para o meu sistema. E aí a gente consegue aproveitar 100% dele. Mas um conceito interessante que a gente pode ter, que envolve o andamento da reação, é o de rendimento. E aí vocês vão ver lá no Himmelblau que tem assim, não existe um conceito único e definitivo sobre rendimento. É verdade, está lá no livro. Mas vamos pensar no lógico e vamos adotar um. Tá? Daquela lista que tem lá no Himmelblau, esse conceito que vocês têm aqui é o terceiro. E é o que a mim me parece mais caro e mais lógico. Porque é uma relação entre o que eu gerei de verdade, de produto, e aquilo que eu poderia gerar na proporção teórica. Por isso que quando a gente faz a proporção teórica, a gente coloca o produto formado, porque eu vou precisar dele depois para calcular o rendimento. E quando eu faço a proporção real, eu não coloco, porque eu vou ter que calcular isso lá nos meus balanços depois. Então, o que é rendimento? Estabelece, essa é a terceira. Depois vocês vão lá no Himmelblau e olhem as outras duas. Para nós, turma T01 de Introdução à Engenharia Química, rendimento tem esta definição e nenhuma outra. Senão vocês vão se confundir. Podem usar as outras todas. Quando vocês tiverem um outro professor que falar em rendimento, você vai dizer, qual é o seu conceito de rendimento? Porque o conceito de rendimento que a gente aprendeu com o professor Maurício é esse aqui, ó. Estabelece uma relação direta entre a vazão ou quantidade de produto principal realmente formado, aquilo que de fato aconteceu no reator ou no sistema. Então eu vou ter também um rendimento por passo e vou ter também um rendimento global. E a taxa ou quantidade de produto principal que poderia ser formado caso 100% do reagente limitante fosse consumido na reação principal, só na reação principal. Então é consumir 100% do reagente limitante na reação principal e descobrir qual é a formação teórica, a geração teórica do produto principal. E aí depois calcular quanto que no real está saindo de produto principal. A razão entre o real e o teórico é o máximo possível, o teórico diz assim, só está acontecendo a reação principal, todo o reagente limitante está consumido, então a melhor situação possível é a teórica. O sonho de consumo, o mundo perfeito é a proporção teórica. E aí sempre o rendimento vai ser uma parte do melhor possível. Vai ser sempre menor ou no mundo ideal igual ao possível. Então, de novo, a gente vai estar com aquela situação de que rendimento é uma fração. Rendimento é uma parte do todo. Estão compreendendo? Estão me acompanhando? Porque isso é muito importante. As nossas equações para rendimento são essa aqui. O rendimento por passo, ele é a vazão molar do produto principal formado no reator, dividido pela vazão molar do produto principal que poderia ser formada no reator. A teórica. É o real dividido pelo teórico. Ou, se a gente quiser, em termos de quantidade, a quantidade do produto principal formado no reator, dividido pela quantidade do produto principal que poderia ser formado no reator. Deu para compreender? Então aqui a gente está com por passo, é tudo no reator. Aqui eu não pintei de vermelhinho, porque vocês já entenderam o que é, o por passo é no reator, ou nos reatores, e o global é no sistema como um todo. O rendimento global vai vir logo depois, mas voltando àquela observação, ó, rendimento entre 0 e 1 ou entre 0 e 100%, exatamente como a gente viu com a conversão, porque rendimento é uma parte de um todo, é uma parte do melhor possível. O meu real sempre vai ser menor ou igual que o melhor possível, então não tem como eu passar do melhor possível, assim como na conversão não tem como eu consumir mais do reagente do que eu alimentei. Então eu sempre tenho frações. Frações eu posso escrever de forma percentual. E aí o meu rendimento global ele vai ser o quê? Ele vai ser a taxa ou a vazão molar de produto principal formado no sistema dividido pela vazão molar de produto principal que poderia ser formado no sistema. É o teórico. É o teórico do sistema, que é diferente do teórico no reator. Porque o teórico no reator eu tenho que olhar a alimentação de reagente limitante no reator. O teórico no sistema eu tenho que olhar a alimentação de reagente limitante no sistema. No nosso caso, o do reator é W3, a alimentação de reagente limitante, para poder ver então quanto que vai formar de produto, e no sistema é W1, para saber quanto que poderia formar de produto no total também. E também pode estar entre 0 e 1, como vocês estão vendo aqui. Observem bem essas equações, comparem com as de conversão e entendam. Rendimento tem a ver com o produto principal. Conversão tem a ver com o reagente limitante. O quanto eu consumi de reagente limitante. Mas eu posso consumir muito reagente limitante
E se tiver reações paralelas, eu acabar não formando o produto principal. Então fica complicada a nossa vida. Mas como é que eu equaciono isso aqui para o nosso problema? E aí, de novo, a gente volta lá no caso nosso do hidrolisador e, de novo, a observação. O cálculo do rendimento por passo ou do rendimento global está intimamente relacionado com o balanço molar do produto principal no reator ou no sistema e o que seria obtido na proporção teórica, respectivamente. Então eu tenho sempre que comparar no rendimento o real dividido pelo teórico. É completamente diferente do conceito de conversão. O conceito de conversão é o que foi consumido dividido pelo que foi alimentado, pelo que foi fornecido. O conceito de rendimento é o que foi gerado de verdade dividido pelo teórico. É completamente diferente, embora em muitas situações a gente veja números parecidos. Não será o caso do exemplo que nós vamos ver mais adiante, mas aqui no nosso problema, como eu só tenho uma reação e não tenho reações paralelas, vocês vão se surpreender na semana que vem quando nós resolvermos. Mas olha lá, o nosso balanço então de etanol no reator, de produto principal, é WH3 gerado menos W5X53, quer dizer, o formado gerado menos o que sai igual a zero, porque eu estou em regime permanente. E qual é o teórico? Ora, se eu alimento W3 de etileno, no máximo, na melhor das hipóteses, eu posso formar W3 teórico de álcool. Eu posso consumir todo o etileno e transformar todo o etileno em álcool. Então vai dar W3 também. Esse azul é o teórico, o preto é o real, e aí como é que eu calculo o rendimento? Simples assim, ó, o rendimento por passo vai ser o WH3 gerado dividido pelo W3, que é o teórico, certo? O rendimento global não vai ser muito diferente. Nós vamos ter o que é gerado, e vocês repararam que eu tirei ali o H, porque agora é no sistema. Na verdade, mais para frente eu até vou colocar um S ali para colocar sistema na história, né? Menos o que sai do sistema, e o que sai do sistema é W6X63, e o nosso teórico é esse aqui, ó. W3 gerado teórico é igualzinho ao W1. Por quê? Porque se eu alimento W1 de etileno no meu sistema, do meu sistema, na melhor das hipóteses, eu só vou poder tirar W1 de álcool, certo? Então a minha equação do rendimento global é essa que vocês estão vendo aqui, W3 gerado dividido por W1, que é o fornecido, que é o teórico. Lembra, mas W1 é de etileno. Não, W1 é o teórico. W3 é o teórico. Quando eu faço a proporção estequiométrica, lembra da proporção estequiométrica? Olha para os slides anteriores. As nossas proporções estequiométricas estão aí. Vocês têm acesso a elas, certo? E aí lembra que eu falei que pode ser parecido o rendimento com a conversão, mas quando tem reação paralela, pode não ser? E aparece o último conceito dessa aula de hoje, que é o conceito de seletividade. Só faz sentido eu falar de seletividade se eu tiver mais de uma reação acontecendo, o mesmo conjunto de reagentes gerando mais de um produto principal e um produto secundário. Um produto na reação principal, que é aquela que a gente vai usar para fazer o cálculo do teórico, e um produto secundário formado numa reação indesejável, numa reação que eu não queria que acontecesse. Tá? Então, seletividade estabelece uma relação direta entre a vazão molar ou quantidade do produto principal formado e a vazão molar ou quantidade de produto secundário formado. E aí a gente tem que ter um critério mais flexível aqui. A equação que eu coloquei, ela relaciona sempre 1 para 1. Por isso que eu coloquei S1, 2. 1 é o principal, 2 é o secundário. Então é a vazão molar ou quantidade do produto principal formado dividido pela vazão molar ou quantidade do produto secundário formado. E se tiver mais de um produto secundário, professor, vocês redefinam então para vocês o conceito de seletividade para um produto em relação ao outro, porque cada produto tem uma rota química diferente. Então se eu juntar todos os produtos secundários ali, eu vou ter uma seletividade mais baixa, é verdade. Mas ela não vai me dar informação sobre qual rota química está sendo privilegiada. E assim, 1 para 1, eu posso fazer várias seletividades, se eu tiver vários produtos secundários, eu faço várias seletividades, eu prefiro, porque aí ela me diz como cada rota está sendo privilegiada em relação à rota principal, em relação à reação principal. E aí olha essa observação aqui de azul, só faz sentido definir seletividade quando existirem reações secundárias, normalmente indesejáveis, ocorrendo ao mesmo tempo que a reação principal. E outra observação tão importante quanto, diferente do que acontece com conversão e com rendimento, que são frações, conversão é uma parte do todo. O que foi consumido é uma
parte do que foi fornecido, ou o rendimento, o que foi gerado, é uma parte do teórico, do que poderia ser gerado, aqui na seletividade eu não tenho frações, ela é uma mera razão. É uma razão entre vazões de duas substâncias completamente diferentes. Então ela é uma simples razão, o que implica que seletividade não pode ser percentual. Seletividade é um número, que pode ser maior ou igual a zero. Se ela for zero, significa que eu não formei produto principal, eu só formei produto secundário. É horrível. Se ela for, quanto mais produto principal eu formar, significa que eu vou formar menos produto secundário. Então a minha seletividade vai crescendo, vai crescendo. Ou seja, quanto maior a seletividade, melhor para nós. Mais as nossas rotas químicas estão privilegiando a formação do produto principal. E aí agora, para a gente poder resolver e juntar tudo, vamos pegar um exemplo que tem a reação secundária e fazer um exercício final dessa aula de hoje. Para a gente poder encerrar esses 3 vídeos com chave de ouro. Vamos pegar um outro problema, um problema de verdade, que tem reação secundária. Eu tenho a produção de 2-bromopropano, ou seja, eu pego o propeno na corrente W1 purinho, propeno purinho, alceno com 3 carbonos, eu junto com HBr, ácido bromídrico, também purinho na corrente W2, e vai me dar uma corrente W3 que tem propeno que não reagiu, HBr que não reagiu, o 2-bromopropano, que é o meu produto principal, a minha reação principal é essa aí. Ela acontece dessa forma, eu junto então o propeno mais o HBr e aí o átomo de bromo entra no carbono do meio, entra no carbono 2, gerando 2-bromopropano. E eu tenho uma reação secundária, indesejável, que forma 1-bromopropano, que é essa reação de baixo aqui. E o bromo entra lá no carbono da ponta, deixando 2 hidrogênios no carbono do meio, certo? Então com essas duas reações, vamos imaginar que o que nós temos de dados tabelados são esses. Ó. O meu propeno é o componente 1, o meu HBr é o componente 2, eu tenho sempre que codificar os meus componentes para poder fazer os balanços mais fácil. O 2-bromopropano, o produto principal, é o componente 3, e o 1-bromopropano, o produto secundário, é o reagente 4, é o componente 4. Na corrente W1, eu só tenho propeno, e eu estou alimentando 12 kmol por hora de propeno. Nada de ácido bromídrico, nada de produtos. Na corrente 2, eu só estou alimentando HBr, e aí eu tenho 10 kmol por hora de HBr, nada de propeno, nada de produtos. E a corrente 3 é a mistureba que a gente está vendo aqui. Então eu tenho lá 3 kmol por hora de propeno não reagido, 1 kmol por hora de HBr não reagido, 8 kmol por hora de 2-bromopropano formado e 1 kmol por hora de 1-bromopropano formado. O que eu quero determinar? Está ali, ó. Determinar, primeiro, quem é o reagente limitante? Porque olhem a tabela. Ah, eu sei de cabeça. Não. Nós vamos fazer a análise. Eu quero que vocês aprendam a fazer a análise para descobrir em qualquer problema, e não só neste, quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso. Então eu quero que descubra qual é o reagente limitante, qual é o reagente em excesso, qual é a porcentagem em excesso do reagente em excesso, qual é a conversão do problema, qual é o rendimento do 2-bromopropano e qual é a seletividade entre 2-bromopropano e 1-bromopropano. Beleza? Então olha só como é que não é difícil, desde que a gente tenha os conceitos. Lembra? Aprendam os conceitos para resolver todos os problemas. Quem decora a solução de problema só sabe resolver aquele. Quem aprende os conceitos resolve qualquer problema. E vocês têm condição de, aprendendo esses conceitos, de revendo o material que já disponibilizei no Siga lá na segunda-feira, de olhando os vídeos quantas vezes forem necessárias. Lembra que eu falei? Vocês agora têm o professor à disposição de vocês para repetir a aula todas as horas do dia, a hora que vocês acharem mais conveniente. Estou com a cabeça fresca, agora eu vou entender aquilo que o professor Maurício falou. Beleza, vai lá e assiste o vídeo. Então vocês têm essa possibilidade. Não percam, não joguem fora essa oportunidade tentando decorar, pedindo gabarito para o monitor. Desta vez eu fiz diferente. Eu não vou liberar os gabaritos dos desafios para o monitor. Vocês têm os desafios e vocês vão ter que fazer e vir tirar dúvida. Tirar dúvida com o monitor ou tirar dúvida comigo. Porque senão fica aquela decoreba de como é que resolve exercício que não ajuda ninguém a aprender. E aí, como é que a gente faz? A gente usa os conceitos, vai. A gente coloca os conceitos que nós temos em dia. Começando aonde? Partindo dos balanços dos componentes. Esquece balanço global, lembra? É o reator
eu não vou poder fazer balanço global, e aí a gente ainda tem essa questão complicada ali de produto secundário, de produto principal, então cuidado com isso, não tenho que me preocupar, né, com balanço global, eu vou fazer balanço só dos componentes. Balanço de propeno é aquele ali, ó, W1 menos W3x31, que é o propeno que sai, menos a taxa de propeno consumida no reator. Balanço de HBr, W2, que é a alimentação de HBr, menos W3x32, menos a taxa de HBr consumido no reator. Balanço de 2-bromopropano, produto principal, WR, né, taxa de bromopropano gerada, menos W3x33, que é a taxa de saída de bromopropano, igual a zero. E de produto secundário, WR4 gerado, né, que é o produto secundário gerado, menos W3x34 igual a zero. Pronto, está resolvido. Todos os balanços possíveis são esses. Tá? A única coisa a mais que nós teríamos de equação ali seriam as frações molares na corrente 3. Mas, fazendo a nossa proporção teórica baseada na alimentação de propeno, porque eu posso escolher qualquer uma, não é? Eu posso escolher qualquer uma e vou conseguir descobrir quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso. Se eu estivesse considerando a alimentação real de propeno como a teórica também, eu teria 12 kmol por hora de propeno. Teria que reagir, na teoria, com 12 kmol por hora de HBr. E geraria reação principal, e só me interessa a reação principal, estão vendo ali, ó? É o 2-bromopropano. Não estou considerando o produto secundário, que pode até ser uma reação com estequiometria diferente. Para nossa felicidade, as duas estequiometrias são iguais, a da reação principal e da reação secundária nesse caso. Mas se fosse uma combustão, não seria. Então fiquem atentos. Eu calculo a proporção teórica, ó, sempre com base na reação principal. Sempre com base na reação mais importante, aquela que vai me dar o produto principal, que é essa aqui. Propeno mais HBr dando 2-bromopropano, certo? E aí eu teria 12 de propeno mais, reagindo com 12 de HBr, dando 12 de 2-bromopropano. É o que eu poderia esperar no mundo ideal, no mundo dos sonhos, no mundo perfeito, numa planta de engenharia química que só existe lá no mundo espiritual superior, porque aqui na Terra não tem. Tá? E aí qual é a nossa proporção real? No real eu tenho 12 kmol por hora de propeno, mas eu tenho 10 kmol por hora de HBr só. E aí esquece lá o produto, porque eu não sei exatamente o que vai dar, até porque tem a danada da reação paralela. Agora eu vou comparar. Como a minha entrada de propeno é igual nos dois, eu vou olhar a entrada de HBr. E aí eu vou ver o seguinte, olha, como o meu HBr teórico, né, é maior do que o real, como o meu real é menor do que o teórico, melhor dizendo, ele vai acabar antes do propeno. Então, nesse caso aqui, é o HBr que é o reagente limitante e o propeno é o reagente em excesso. Pronto, respondemos a primeira parte da pergunta fazendo esta análisezinha simples aqui. Comparem, escolham algum dos reagentes para fazer a base da proporção teórica. A gente escolheu o propeno e acabou descobrindo que era o HBr que era o reagente limitante. Por quê? Porque o teórico é maior do que o real, então o real vai acabar. Não vai chegar a alcançar o teórico, certo? E aí a gente consegue descobrir que o HBr é o reagente limitante e o propeno é o reagente em excesso. Agora, como é que ficam os outros conceitos? A gente volta para os balanços, volta para todos esses balanços listados aqui. Agora eu vou precisar saber o quê? Para saber a conversão, eu preciso saber quanto que reagiu e preciso saber quanto que foi fornecido. De quê? De reagente limitante. Qual é o reagente limitante? É o HBr. Então eu vou olhar para o balanço 2. O que foi fornecido é W2. E o que foi consumido? O que foi consumido é a diferença entre o que foi fornecido e o que está saindo. Então, a taxa de consumo de HBr no reator é W2 menos W3x32. Para calcular o rendimento, eu preciso conhecer a formação real de produto principal, que está ali no balanço já, ó. Todo o produto principal que foi formado está saindo. Então, a taxa de produto principal formado, WR3 gerado, é igual a W3x33, que vocês têm na tabela. E aí, para calcular a seletividade, eu preciso também conhecer a taxa molar do produto secundário, que está ali no balanço dele. Todo produto secundário formado está saindo. Então, olha só,
WR4 gerado, que é o produto, a taxa de molar de produto secundário gerado, é igual a W3x34. Agora eu posso só aplicar as minhas equações. A minha proporção teórica está dada ali, porque eu vou precisar dela para poder fazer o meu rendimento, e agora eu vou fazer a teórica baseada no próprio reagente limitante, que é o HBr. Então eu vou ter 10 de propeno mais 10 de HBr, dando 10 de 2-bromopropano. Então, no máximo, nesse processo, na melhor das hipóteses, no mundo dos sonhos, eu formaria 10 kmol por hora de 2-bromopropano. Certo? E aí agora, como é que eu calculo o excesso de propeno? Fazendo a minha conta. Se eu sei que eu tenho o W1 real é 12, o W2 teórico está dado ali na proporção teórica. Então agora é só pegar o real menos o teórico dividido pelo teórico vezes 100, que eu tenho a porcentagem em excesso. Como é que eu calculo a conversão? A conversão é o que foi reagido do reagente limitante, do HBr, dividido pelo que foi fornecido. O que foi fornecido é W2. O que foi reagido a gente tem ali, ó, é W2 menos W3x32. Está aqui a equação da conversão. Como é que a gente determina o rendimento no reator? Ora, é quanto eu formei na real. O que eu formei na real é W3x33 ou W3 gerado real dividido pelo W3 teórico. O W3 teórico é 10. O formado é W3x33. Como é que eu calculo a seletividade? Usando os conceitos. É a taxa molar do real formado dividido pela taxa molar do secundário formado, do principal formado dividido pelo secundário formado. Levando isso para a nossa tabela, levando isso para os números, finalmente, para a gente poder fechar com números na cabeça. Estão aqui os nossos dados de novo. E agora, como é que a gente aplica nesse problema em particular? A porcentagem em excesso. Eu sei que o meu teórico é 10. Mas o que eu tenho de propeno? 12. Então, ó, 12 menos 10 dividido por 10 dá 2 dividido por 10 dá 0,2. Vezes 100, 20% de excesso. Como é que eu calculo a conversão do HBr? Eu tenho 10 de HBr alimentado ali na tabela e está saindo 1. Então 10 menos 1, 9. Dividido pelo 10 que foi alimentado, 0,9. A conversão de 0,9, ou se eu quiser, de 90%. Como é que eu calculo o rendimento em 2-bromopropano? É simples. Eu tenho quanto eu gerei de verdade, está ali, ó, 8. E quanto que eu poderia gerar no teórico? A gente já viu lá antigamente, 10. Então, ó, 8 dividido por 10 dá 0,8, que dá também 80%. E aí, como é que eu calculo a minha seletividade? Essa já podia ter sido calculada antes de fazer qualquer outra consideração, porque é só dividir a vazão de produto principal formado pelo produto secundário. 8 dividido por 1 dá 8. E aí não é 800%, gente. Seletividade não tem percentagem. Seletividade é simplesmente uma razão. É adimensional, como o rendimento é, como a conversão é, mas ela é uma simples razão. Ela não varia de 0 a 1, ela é simplesmente maior ou igual a 0. E aí no nosso caso é 8. Tá bem boa. Ou seja, eu consigo formar 8 vezes mais produto principal do que produto secundário. Tá legal, tá tolerável, vamos pensar assim. E aí na próxima aula mesmo, na semana que vem, nós vamos resolver o nosso problema grandão. Nós vamos partir para o resultado final do problema, aquele do etileno, tirar todos os dados, tirar todas as vazões, tirar a composição da corrente 5, terminar de tirar a composição da corrente 6 e chegar finalmente ao problema que vai gerar para nós questão da nossa próxima segunda prova. Um grande abraço para vocês, até a próxima aula, estudem, leiam o material colocado no Siga com antecedência, cheguem na aula presencial para a gente poder discutir as questões que vocês não conseguiram entender. Tchau para vocês e até o próximo vídeo, até a próxima aula.